Olá, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula de língua portuguesa é referente às páginas 23 a 28, desculpem. Nós trabalharemos com a hora do texto. Esse texto que vem na apostila de vocês é muito legal, ele está presente nas apostilas anteriores também, tá bom? Eu tive que trazê-lo dessa forma aqui para vocês hoje, porque tinha parte com resposta, tá bom? Então eu vou ler e explicar para vocês. O incrível enigma do galinheiro. Isso aconteceu numa época em que o grande detetive Sherlock Holmes estava aposentado e um tanto esquecido. Em Londres, onde morava, ninguém mais o chamava para elucidar mistérios. Conformava-se dizendo: não se fazem mais bandidos como antigamente. Meu tio Clarimundo, leitor das aventuras de Sherlock, foi quem decidiu contratá-lo. Mas não trouxe seu secretário, Dr. Watson, que só servia para ouvir no final de cada caso a mesma frase: elementar, meu caro Watson. Mas se trata de um caso tão insignificante, protestou mamãe. Insignificante? Esse enigma está nos pondo malucos. Alguém andava assaltando nosso galinheiro. A cada dia sumia uma galinha. Quem faria isso? Estando a casa cercada por paredes de imensos edifícios, não havia muro para saltar, nem grades para pular. E na casa só morávamos eu, meus pais, tio Clarimundo e Noca, a velha empregada. Um enigma muito enigmático, sim. Sherlock Holmes chegou e hospedou-se no quarto dos fundos. Ele, seu boné xadrez, seu cachimbo, lógico, e mais logicamente sua lupa, que aumentava tudo. Chegou anunciando: chamarei esta aventura o caso das galinhas desaparecidas. Ou ficaria melhor o incrível enigma do galinheiro? Ambos são bons, mas, na maior parte das vezes, o culpado é o mordomo, informou Sherlock. Onde está o suspeito? Não temos mordomo, lamentou tio Clarimundo. Então me levem à cena do crime. Levamos Sherlock ao quintal, pequeno e espremido entre os prédios. Ele tirou a lupa do bolso, um palito ou folha de árvore, examinava concentradamente. Depois tomava notas num caderno. Mas, como a viagem o cansara, foi dormir cedo. Na manhã seguinte, minha mãe acordou com a informação: sumiu outra galinha. Esta noite dormirei no galinheiro. E dormiu mesmo, sentado numa poltrona. Dessa vez, eu que o acordei. Mr. Holmes, roubaram mais uma galinha. A notícia fez com que se decidisse. A história se chamará mesmo O Incrível Enigma do Galinheiro. Não estamos preocupados com títulos, rebateu meu tio. Mas meu editor está. Neste dia, consegui ler o caderno de anotações do detetive. Li. Nada, nada, nada. Nada em cada página. Organizado? Não. Também nesse dia, Sherlock telefonou a Londres para trocar impressões com o fiel Dr. Watson, uma fortuninha em chamados internacionais. E as galinhas continuavam desaparecendo. Apesar de Sherlock Holmes dormir no galinheiro, ele já andava falando sozinho. Nem sinal de gato, cachorro, raposa, gambá. Todo o meu prestígio está em jogo. Por fim, restou apenas uma galinha. À hora do almoço, o famoso detetive sentiu-se velho e fracassado. Sofreu uma crise, chorando na frente de todos. Nós nos comovemos muito com a situação. Um homem daqueles derramar lágrimas? Noca, então, deu um passo à frente e confessou: eu que roubava as galinhas, dava às famílias pobres de uma favela. Sherlock enxugou imediatamente as lágrimas na manga do paletó. Já sabia, fingir chorar para que ela confessasse. Então desconfiava de Noca? Perguntou o tio Clarimundo. Encontrei penas de galinha no quarto dela. Elementar, Clarimundo. E o que dizem de comermos a penosa que resta no galinheiro?
Não sei se foi escrito O Incrível Enigma do Galinheiro, se foi Pobres Leitores, se foi Pobres Leitores. Na verdade, eu que roubava as galinhas para dar aos favelados, inclusive quando o detetive dormia no galinheiro. Noca sabia disso e assumiu a culpa em meu lugar. Elementar Mr. Sherlock Holmes. Legal o texto, né, gente? Muito interessante. Fala sobre o fim da carreira do Sherlock Holmes. Vamos lá, então, para a interpretação textual agora. Diálogo com o texto. O narrador dessa história é Sherlock Holmes, tio Clarimundo, Noca, o sobrinho do tio Clarimundo, ou o narrador não é personagem da história. O narrador é aquele que está contando a história, tá bom? Quem que está contando essa história? Uma dessas alternativas aqui. Pinte o trecho do texto que pode justificar sua resposta. Então, um desses trechos aqui justifica sua resposta aqui, certinho? Página 26. Relê este trecho do texto. Mas se trata de um caso tão insignificante, protestou mamãe. Insignificante? Esse enigma está nos pondo malucos. A que caso eles se referem? Qual que é o caso que eles estão comentando aqui? Assim que Sherlock Holmes chegou para elucidar o caso, anunciou seu principal suspeito. De quem ele desconfiava? Quem que era o principal suspeito do Sherlock a hora que ele chegou lá no lugar? Porque logo desistiu da ideia de investigar esse suspeito. Por que ele desistiu da ideia de investigar o suspeito que ele acreditava ser lá no início da história? Em meio à investigação, Sherlock Holmes decidiu dormir no galinheiro. Por que ele fez isso? Qual foi o motivo que levou Sherlock Holmes a dormir no galinheiro? Essa sua estratégia de investigação deu certo? Por quê? Dormir lá no galinheiro fez com que o desse certo a investigação? Sim ou não e por quê? Tá bom? Página 27. Numere a sequência dos fatos apresentados a seguir de acordo com a ordem em que são narrados no texto. Então, aqui tem os trechinhos do texto. E vocês vão enumerar de acordo com a ordem que eles estão acontecendo lá no texto. O que aconteceu? Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Tá bom? Os fatos de acordo com a ordem no texto. Certinho? Número 6. Relê este trecho do texto. Também nesse dia, Sherlock telefonou a Londres para trocar impressões com o fiel Dr. Watson, uma fortuninha em chamados internacionais. Você acha que o autor utilizou a palavra fortuna no diminutivo para indicar o tamanho de pequenas cédulas, indicar que gastaram pouco dinheiro para pagar essas ligações, ou ele tinha outra intenção? Explique sua resposta. Qual dos casos? Por que ele utilizou a palavra fortuninha aqui? Então, vocês vão ter que me dizer se é uma dessas duas ou se tem outra intenção, qual é e por que ele utilizou essa palavra, sim. Tá bom? Página 28. Que estratégia Sherlock Holmes usou para fazer com que o culpado confessasse o roubo? O que ele fez para que o culpado se pronunciasse? Depois de ler o texto até o final, ficamos sabendo que Sherlock, por incrível que pareça, estava enganado. Afinal, quem era o verdadeiro culpado? A pessoa assumiu a culpa do caso, ele falou que sabia que era ela, no entanto, ele estava errado. Quem que era o verdadeiro culpado? Certo? Número 8. Um bom detetive sabe fazer boas perguntas, certo? Então, chegou a sua vez de perguntar. Agora que você já conhece bem o texto, O Incrível Enigma do Galinheiro, faça uma pergunta sobre o texto que ainda não tenha sido feita e escolha um colega para respondê-la. Depois você mesmo fará a correção. Então, aqui vocês farão uma pergunta sobre o texto, tá bom? E vão dar para o papai, para a mamãe ou para algum irmão responder. Certinho? Assim eu finalizo a nossa aula de hoje, tá bom? Obrigada, um beijo, tchau.